Saudações, meus queridos amigos e bastiões. Tranquilidade? O papo de quinta-feira é empreendedorismo. A expectativa é o quê? A visão do final de semana que já está chegando. Olha que diferença entre o que eu quero e o que está acontecendo. Já começamos com reflexão, hein? Arnaldo Vergueiro, este bastião que vos fala, com o nosso papo de hoje, empreendedorismo, bate-papo número 4. Isso aqui não é palestra, isso aqui não é aula, não é nada, não. É só um bate-papo. E aí, nós precisamos, hoje, como estamos estendendo as nossas ideias sobre os outros temas, esse aqui não pode ser diferente, que é sobre a ideia do quê? Do que tem que ser aplicado como marketing, o que tem que ser visto como venda, que são vendas iniciais. E aí nós precisamos entender que, por mais que a administração, por mais que o financeiro, por mais que o jurídico, que todos esses setores sejam extremamente importantes, nós temos que ter a visão de quem traz o dinheiro para dentro da empresa é o comercial. Então, o interesse do comercial é a prioridade. E aí, gente, baseado nisso, analisando desta forma, nós precisamos entender o quê? Precisamos ouvir o que o comercial tem a dizer, porque é ele quem sustenta todos os outros setores da empresa. Baseado nisso, definir o que seria ali uma marca pessoal e definir o que seria o nosso negócio em si. Isso é de profunda importância. Vocês não fazem ideia. Por exemplo, toda vez que vocês escutam hoje, como já foi dito anteriormente, toda vez que vocês escutam ali a nossa vinheta inicial, maneirinha, né? Obrigado, Kevin, obrigado, Felipe, pela criação. E hoje, quando você escuta essa mesma vinheta e outras vinhetas que são produzidas ali sobre os nossos vídeos curtos, que isso também é uma criação deles, como também da Elaine, a nossa produtora, que faz um brilhante trabalho aqui no nosso canal. Mais uma vez, muito obrigado, Elaine. Seja muito bem-vinda à família Último Bastião. Você está contribuindo muito para o sucesso do nosso trabalho. Mas toda vez que você escuta essa vinheta, você já sabe, o Arnaldo vai aparecer para falar alguma coisa. Já sabe. Parece uma brincadeira, mas é sério. Isso fica acostumado na cabeça da gente. E aí, o que a gente começa a entender? Nós temos que definir ali essa marca pessoal e definir o que será o nosso negócio. Com isso, definir o que é essencial: valor, missão, diferencial. Em que o nosso produto é diferente em relação aos outros e por que ele seria essencial como um diferencial na vida das pessoas. Você tem que conhecer exatamente o teu público-alvo. Você tem que criar um nome, uma marca. Você tem que ter uma identidade visual. Você tem que manter uma consistência. Tudo que eu estou falando aqui para vocês, gente, recai e muito sobre o nosso trabalho aqui como Último Bastião. Hoje tem pessoas que passam por mim na rua que falam do nosso trabalho. Pô, cara, estou acompanhando lá. Pessoas que nunca falariam sobre isso comigo, mas elas sabem que o nosso trabalho existe. E aí é isso que tem que ser importante. A pessoa não vai pensar, eu preciso comprar tal coisa. Não, eu preciso saber que no momento em que eu precisar, aquela tal coisa estará disponível para que eu possa comprar. É o lance da consistência. E aí, você precisa transmitir que essa marca que você está desenvolvendo como pessoal, ela é um ativo de confiança. Ela é algo que vai solucionar o problema daquela pessoa. E o marketing tem que ser muito bem posicionado para isso. Entender o que seria ali um conteúdo para iniciante. A ideia de quem está vendo aquilo ali por uma primeira vez. Você precisa gerar uma autoridade naquele assunto antes de fazer com que a pessoa tenha o consumo daquilo. É o que nós estamos fazendo aqui. Todos os conceitos de empreendedorismo passam pelo Último Bastião. São 98 mil visualizações, mais de 98 mil visualizações em menos de 3 meses.
Isso é uma consistência, é você gerar, é você educar, você desenvolver um conceito, é você gerar o entretenimento, é você gerar informação. Não é vender, gente. A preocupação com a venda é lá na frente. Primeiro, você tem que convencer a pessoa da importância daquilo que você está transmitindo. Isso você vai fazer por meio de postagens, de vídeos curtos, de e-books, tutoriais, dicas, bate-papos, supostas palestras, que não são palestras, são apenas bate-papos de amigos. É isso que tem que ser visto. E aí, você, por meio desse pensamento, você vai gerar ali canais, blog, rede social, grupo, parceria, aí vem uma série de conceitos, mas isso tem que existir. Você precisa aplicar o seu básico, que é entender o quê? O que é a palavra-chave? Quais são as perguntas frequentes? Quais são as respostas que as pessoas querem a respeito daquele tema? E aí, hoje, você utilizar a rede social como ferramenta, isso é de uma importância absurda. Quem poderia, e antes de eu começar a explicar isso, quem poderia imaginar que lá atrás, quando o Whindersson Nunes começou a falar com um celularzinho na mão, só ele, o celular, e ele começou a falar, a postar os vídeos, quem poderia imaginar que ele seria o fenômeno que ele é hoje? E baseado nisso, é quando, hoje, como conceito, você tem a ideia de que a rede social ela te permite isso. Ela é uma excelente ferramenta de venda. E aí, você escolher a ferramenta correta que você vai utilizar, Instagram, Facebook, WhatsApp, YouTube, TikTok, para onde vai esse negócio? Entendeu? Você tem que criar conteúdo, um conteúdo que gere engajamento, um conteúdo que gere procura, que gere a necessidade. Você tem que falar, você tem que gerar vídeos, de preferência vídeos curtos. Quando nós começamos a gerar vídeos curtos para o nosso canal, o nosso crescimento foi absurdo. E aí você vai usar chamadas claras para a ação. Curte aqui, comenta aqui. Eu dificilmente, no início eu ainda pedia mais, eu peço até desculpas ao meu diretor nesse exato momento. Eu pedia mais para as pessoas curtirem e compartilharem o nosso trabalho. Mas é uma coisa extremamente importante. Meu diretor, me desculpa, vou voltar a fazer isso. Não tenha dúvidas. Eu sei que o senhor agradece. E a chibata é menor no meu lombo. Aí eu agradeço. Brincadeiras à parte. Você precisa começar com anúncios pagos. Não, você começa ali fazendo uma divulgação. Mas quando fizer um anúncio pago, faz com um orçamento pequeno. O anúncio pago funciona, não tenha dúvida. E aí, se você vai usar o WhatsApp Business, o WhatsApp Negócios, como um catálogo, um atendimento direto, venda, isso tudo é um ponto de vista que nós temos que ter como empreendedores. Precisamos ver isso, precisamos nos posicionar como pessoas fora da caixa. E aí é o momento em que a gente vai chegar nos primeiros clientes. E aí você precisa ativar a sua rede. Quem é essa rede que você tem? Amigos, familiares, conhecidos. Você vai ter que criar, inicialmente, uma oferta irresistível. Nessa oferta, algumas coisas terão que existir. Uma delas chama-se desconto. Você tem que deixar bem claro que você está disposto a abrir mão de parte do lucro, porque o desconto sai do teu lucro. Você vai abrir mão do lucro por conta de um desconto para você ajudar um terceiro, que pode ser esse amigo, familiar, um conhecido, as pessoas mais próximas. E gere também a ele um brinde. Um brinde. Ó, além de eu te dar um desconto, eu vou te dar um brinde. As pessoas gostam de se sentir valorizadas. Isso é muito importante. Todo mundo gosta de se sentir valorizado. Todo mundo gosta de se sentir importante na vida de um terceiro, entendeu? E aí você precisa de uma prospecção ativa, evento, grupo.
você vai chegar, vai divulgar isso em vários locais, você vai mostrar isso para as pessoas. E aí, conversa com as pessoas. Você precisa coletar depoimento das pessoas. Você precisa ouvir das pessoas o que elas acharam do produto que você está oferecendo, qual é a resposta que ela tem para te dar sobre o que foi esse produto na vida delas. Você precisa buscar isso desde o início e manter a consistência disso. E aí, gente, entender que uma coisa básica é que a venda ela não termina nunca. Ah, eu vendi uma coisa para um cara, ele não vai comprar mais. Ele vai comprar. Não, mas é algo que a pessoa não compre duas vezes. Ele vai indicar alguém para comprar. Entenda. Eu vou usar aqui um exemplo que eu particularmente não gostaria, mas você imagine a seguinte situação. Você teve a perda de um ente querido e você precisou solicitar o serviço de uma funerária. Cara, é extremamente constrangedor o conceito ou constrangedora a ideia de você solicitar o serviço de uma funerária. Mas imagine que este agente funerário tenha tido muita preocupação com você, tenha tido muito cuidado na hora de te atender, tenha sido extremamente correto, tenha sido extremamente justo, extremamente honesto com você. E aí ele te passou o melhor produto que ele poderia te passar. Gente, nesse exato momento, por mais que este instante seja triste, constrangedor, desagradável, ainda assim você quer ser bem tratado e quer que essa pessoa te atenda da melhor forma. Possivelmente você não vá utilizar esse serviço dessa pessoa tão cedo, mas amanhã depois, se você perceber que um ente, que um amigo, que alguém próximo esteja passando por esta situação, você vai recomendar esse cara, porque a experiência que você teve na relação que você teve com ele foi a melhor possível. Então, não importa o produto, a venda não termina nunca. Você vai sempre estar sendo usado como uma referência sobre aquilo ali. Para isso, o atendimento ele precisa ser ágil, empático e disponível. Isso é que tem que existir sempre, sempre. Feedback, retorno, converse com a pessoa, mostre cuidado com ela, ouça coisas que ela possa imaginar que sejam ruídos nessa relação, sejam problemas dessa relação. Procure estar com a mente aberta para fazer o quê? Para gerar a autocrítica de que coisas precisam melhorar. Isso é muito importante. Mantenha um relacionamento ativo, sempre mande um contato para a pessoa, data de aniversário, manda um bom dia, parabéns. Pô, o cara não esqueceu de mim. Isso é importante para as pessoas. As pessoas gostam de se sentir valorizadas. E aí, essas datas especiais, Dia dos Pais, Dia das Mães, aniversário, Natal, Ano Novo, se puder mandar um brinde, nunca esqueça da pessoa. A pessoa não vai, ela vai guardar aquilo com carinho, vai ficar uma boa memória e ela vai gostar da ideia de se sentir exclusiva e inclusiva. Por isso você vai estimular essa recompra ou a suposta indicação. Seja para a pessoa o cara a respeito daquele assunto. Mesmo que ele não queira comprar, ele precise tirar uma dúvida, ele vai procurar você. Isso vai gerar o conceito da fidelidade e, com isso, você gera o programa de recompensas. Entende? Com isso, gente, a gente começa a entender que isto não é só o conceito de vou abrir uma lojinha aqui disso aqui. Não, é o conceito do pô, eu sei exatamente o que eu estou fazendo. Eu sei exatamente o que eu estou falando. Eu sei quem é o meu público. Eu sei quem é a pessoa com quem eu quero negociar aquilo que eu tenho de melhor para oferecer neste exato momento. Eu tenho para oferecer a minha proposta comercial. E ela é a melhor para aquela pessoa naquele exato momento. É isso que precisa ser visualizado.
E é isso que tem que ficar na cabeça da pessoa quando ela pensar naquele produto. Só você tem a solução que ela precisa. E aí, quando a pessoa visualizar desta forma, ela vai entender que o valor que você coloca naquela proposta é compatível com a solução que você está oferecendo. E aí ela vai enxergar a tua proposta com valor, não com preço. Isso tem uma diferença muito grande. Empreendedores que são bastiões, nas suas propostas, existem valores e não preços. Preço é algo que a pessoa paga e muitas das vezes não sabe nem o que é e não questiona. Agora, valor é algo que agrega solução para uma situação, para uma realidade. Gente, um beijão. Até amanhã. Nosso papo de amanhã é investimento. Vocês estão levando esse papo a sério? Para não cair no papo de terça-feira, que é o endividamento. Vocês estão levando a sério, eu estou percebendo isso. Eu estou vendo, eu estou analisando no retorno das pessoas, e até mesmo por conta das visualizações do canal, eu estou percebendo que as pessoas estão levando isso a sério. E vocês não fazem ideia do quanto isso tudo seja gratificante, não só para mim, mas para toda a família Último Bastião. A ideia de estarmos aqui transmitindo uma mensagem e em saber que do outro lado tem um receptor e que esta mensagem está sendo útil a ele neste exato momento, o nosso pagamento a mim e a todos os bastiões que fazem parte dessa família, o pagamento está sendo efetuado. Não estou aqui, nesse momento, preocupado com monetização, com dinheiro, com nada disso. Eu quero que a nossa informação chegue aos ouvidos de quem realmente importa e que algo seja feito em prol da economia, do futuro do nosso país. Gente, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. E até amanhã com o nosso papo de investimento. Tchau, gente. Até amanhã.